Irmãos e irmãs, neste tempo quaresmal, somos convidados a subir o monte com Jesus, fazer com Ele a experiência da transfiguração e ouvir o que Ele nos diz. Animados pelo Espírito Santo e com o coração contrito, iniciemos esta celebração cantando. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o seu coração. Sabendo que acolhestes Zaqueu, o pecador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos. Saudar a você que acompanha pela TV Evangelizar, também pela Paraná Turismo, pelo YouTube Padre Manzotti, pela Rádio Evangelizar. Segundo domingo da Quaresma. Cantemos. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz de Deus que é nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, a grande liturgia, primeira leitura, o Evangelho, uma experiência de fé. A fé que Abraão teve, a fé que Jesus se mostra diante da revelação do que ele tem que enfrentar, revelado na transfiguração por Elias e Moisés. Renunciar é o que o Senhor faz, ser obediente é o que o Senhor faz, mas tudo movido pela fé. Pelas vezes em que nós não somos veementemente, suficientemente fervorosos a ponto de seguir Jesus. Pedir perdão a Deus pelas vezes que a nossa fé não leva a sacrifícios. Sacrifícios muito práticos como o perdão, o diálogo, o acolhimento. Pelas vezes em que não entendemos que o sacrifício também passa pela nossa vida cheia de turbulência, mas com confiança em Deus. Vamos pedir o perdão cantando. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Toda a Assembleia. Que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison.
que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Qual a sua intenção diante do Senhor? Ainda, colocando aos pés de Nossa Senhora de Lourdes, fechando o mês de fevereiro, coloquemos a saúde do nosso arcebispo, Dom Peruso, para o seu pronto restabelecimento do Covid. Todos os que estão nesta mesma situação. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A luz do Tabor ilumina o grande mistério da paixão do Senhor e faz-nos acolher este mistério pela contemplação da Palavra de Deus. Ouçamos. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto sobre um monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhes faça nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso no espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório é o Salmo 115, cuja antífona é: Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Todos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Salmodiemos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé, mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida.
mais pelo Senhor. A morte de seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor. Em teu meio, ó cidade de Sião. Cantemos todos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Fala, Senhor, palavras de fraternidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. A tua palavra é fonte que corre, penetra e não morre, não cessa jamais. Fala, Senhor, palavras de fraternidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que dizia, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com uma sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem a montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos.
Eles observavam esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Povo amado do Senhor, estamos no tempo da Quaresma. Este tempo propício para a nossa conversão. Conversão e ao mesmo tempo uma preparação para a Páscoa do Senhor. Não sei como cada um está lidando com essa Quaresma de pandemia 2021, mas ela segue. Segue firme. A cada semana uma surpresa. Na sua maioria, às vezes, parece que estamos piorando. Em meio a tudo isso, pode nos surgir uma pergunta: cadê Deus? Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite essas provações? Onde fica esse Deus que não vê o que o povo passa? Por isso, esta é a chave de leitura para entendermos sobre fé. Domingo passado, nós falamos de dois personagens, que foi Noé e Jesus. Hoje a liturgia, em torno da fé, nos faz olhar para Abraão e para Jesus. É impressionante observar, a começar pela primeira leitura, o que nós vemos ali: Abraão colocado à prova, provação. É muito comum no Antigo Testamento percebermos Deus colocando à prova. Jesus foi colocado à prova. Nós somos colocados à prova. Não porque Deus nos quer mal, mas como uma oportunidade que temos de darmos um salto na santidade. Abraão, a grande prova dele, compreendamos. Ele saiu de Ur, da Mesopotâmia, perdeu o passado. Por muito e muito, a promessa da terra prometida e a esperança de ter uma grande descendência. E quando Deus pede o seu filho, o passado cortado, o futuro rompido. Ele não pode voltar ao passado, mas pelo seu filho, quando Deus pediu o seu filho, foi interrompido. Mas alguém há de se perguntar: como pode Deus pedir o sacrifício de um filho? Veja, é impressionante nós percebermos que estamos falando de um texto antiquíssimo, e que naquela época, nos povos pagãos, era comum sacrificar o primogênito. Era comum dos deuses estrangeiros, até o rei sacrificar o primogênito para aplacar a ira de Deus. Portanto, foi o que Deus pediu ou foi o que Abraão interpretou? Foi o que Deus pediu, ou ainda os resquícios da cultura que ele vivia, que ainda estava presente nele? De qualquer forma, era uma provação. Deus depois vai se mostrar o Deus da vida e dizer: não, Abraão, não mate seu filho. Mas Abraão, naquele momento, toda a expectativa dele estava no seu filho Isaque. A verdadeira promessa de Deus, a promessa de um povo. Lembre-se de Abraão, o quanto foi sofrido chegar
a gerar o seu filho. Abraão é apresentado como homem modelo da fé. Um homem que tem coragem de sacrificar aquilo que lhe era mais importante para mostrar que a centralidade da sua fé é Deus. Eu repito, e até escrevi agora para um próximo, muito breve, lançando as batalhas da pandemia, essa história de Abraão. Porque é difícil compreender um Deus que pede para o pai matar o filho. Mas Abraão tem dentro dele que era um costume. Mas é impressionante, repito, não para ser repetitivo, mas para fazer com que que dê o clique, que te dê a compreensão, que Abraão estava disposto a ir até tal ponto, se preciso fosse, que Abraão não mediria esforços e caminhou às cegas, ir até a montanha de Moriá, que nós sabemos, essa pedra de Moriá está aonde é o templo de Jerusalém destruído, em Jerusalém perto do Muro das Lamentações, onde hoje está construída a mesquita dos muçulmanos. Aí que está o grande problema. Mas ali, Abraão, um homem que caminha em Deus, ele caminha, ele diz: se é isso, Senhor, eu vou até o fim. Será que nós temos essa mesma fé? Eu comecei dizendo, a pandemia nos coloca à prova, o desemprego nos coloca à prova, uma doença nos coloca à prova, e estaríamos dispostos a sacrificar o que para Deus? Qual o sacrifício? Você vai dizer, Deus não quer sacrifício. Deus não quer sacrifício humano, Deus não quer sacrifício dos outros, mas Deus quer renúncia, sacrifício enquanto renúncia. Renúncia dos nossos projetos em torno do projeto de Deus é um sacrifício válido. Renúncia da nossa forma de pensar para entrar no pensar de Deus, isso agrada aos céus. Filhos, é muito impressionante, porque a religião não é o suficiente. Mais importante é a espiritualidade da religião. O rito pelo rito não é suficiente. Muitas vezes nós acabamos no rito. Nós vamos no rito e achamos que o rito é o suficiente. Não, é o que nos leva a partir desse rito a uma mudança de vida. Por isso, se nós estamos na quaresma, eu te pergunto, nós estamos dispostos? Queremos? Buscamos? Deus às vezes nos pede tão pouco. E já atualizando, amai seus inimigos, o sacrifício. Perdoai, é um sacrifício. Esse sacrifício agrada aos céus. Se nós estamos nessa campanha da fraternidade, diálogo tão difícil, tão complicado, tão cheio de dificuldades, compromisso do amor, nos comprometermos com amor. É por isso que o Salmo, é nessa perspectiva da fé, que o Salmo vem dizer: eu andarei na presença de Deus. Esse é o andar de Abraão sem resposta. Meu Deus, Abraão estava com o filho do lado, levando feixe de lenha. Abraão estava caminhando sem respostas, e passavam-se os minutos, as horas, os dias, e a coisa vinha, é isso mesmo? Mas ele caminhava, até que Deus segurou a mão de Abraão e falou: não é isso. Já provaste que eu sou o centro da tua fé. Já me provaste
que a tua esperança está em mim, que por mais que é pelo teu filho que terás uma descendência, sou eu que te dou a descendência. Entende que às vezes certas coisas acontecem na nossa vida para nos podar e nos fazer uma pergunta: onde reside, onde está toda a nossa convicção e fé? Com muita facilidade nós colocamos a fé aqui nesta terra. Com muita facilidade as nossas seguranças são colocadas em pessoas. E se a morte as tirar? Sabemos muito bem o que pode acontecer nesse Covid, mas não é só isso. E se aquilo que nos dá segurança hoje nos for tirado por algum motivo, sobrará a Deus como alicerce até para me reerguer? Não era o holocausto de Isaac que Deus queria, era o holocausto do próprio Abraão. Era ele que tinha que fazer cortes, cisões, sacrifícios. O Senhor não pede isso para nos castigar. O Senhor está pedindo isso para nos dar uma esperança, para que caminhemos no Senhor. Veja, o Salmo começa dizendo uma frase: guardei a fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento na minha vida. Será que é verdade que nós guardamos a fé mesmo quando é demais o sofrimento em nossa vida? Guardamos a fé? Ou o primeiro a criticarmos é Deus? O salmista começa dizendo: guardei a fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento na minha vida. De repente o Senhor quer nos purificar. O segundo personagem por excelência é Jesus Cristo no Evangelho. Existe todo uma cena dramática de Marcos. Ele escolhe 3, os mesmos 3 que depois serão também escolhidos no Getsêmani. Essa escolha para dizer o que vão viver é algo sagrado. No Antigo Testamento também nem todos subiram no Monte Sinai. Sempre as coisas mais elevadas são reveladas a poucos, não por fazê-los especiais, mas porque talvez estejam mais preparados. Jesus chama para subir ao alto da montanha. Na Bíblia não está escrito que é Tabor. A tradição diz que é Tabor, que é estive algumas vezes lá, um lugar lindíssimo, um monte com pinheiros, com outras árvores, mas diz que é uma alta montanha. O Senhor está dizendo que para fazer a experiência de Deus é preciso às vezes sair do cotidiano, meus irmãos. O cotidiano, acontece aquilo que as preocupações do mundo como um espinho nos sufoca. Nós precisamos às vezes reservar um tempo para as coisas do alto. Não é desprezando as coisas da terra, mas para compreendermos melhor as coisas da terra. Na verdade, aqueles 3 foram chamados para terem uma lição, e para o Senhor Jesus ser transfigurado Cristo, transfigurado os apóstolos. Vejamos, subiu essa alta montanha e transfigurou-se diante deles. O que é transfigurou-se? A veste branca. A branca no judaísmo significa festa, mas significa pureza, significa lucidez, significa que está claro, clareza. Por isso era branca, que como um sol que brilhava, dirá o outro evangelista. Que naquele momento, pela presença de Moisés e de Elias, a missão de Jesus ficou clara. Não que o Pai lhe disse que ele a cruz, mas conversaram sobre isso, o preço que ele pagaria pela humanidade. É aí o ato de fé. Aquilo, na pedra
do Monte Moriá de Abraão acontece no alto do monte. Lá, Isaque, Abraão, aqui, Jesus. Lá, Deus manda o cordeiro, aqui Jesus é o cordeiro. É impressionante que é no monte houve ele falou as bem-aventuranças. No monte aconteceu a transfiguração e no monte Calvário a crucificação. Nos montes, nesse alto da montanha, é impressionante que o Senhor se transfigura. Aparece Elias e Moisés. Elias que foi levado por uma carruagem de fogo. Moisés que antes de morrer disse que viria o Messias. O outro evangelista, eles falaram sobre o fim último de Jesus, tanto que quando desceu Jesus disse: não fale antes de eu ressuscitar. Está claro agora para ele: eu vou ser condenado, morto, mas vou ressuscitar. Por isso a última recomendação de Jesus nos faz entender o que eles conversaram. Pedro, coitado, Marcos faz questão de lembrar que Pedro não estava confuso por medo. Aqui não é medo de medo, é espasmo, maravilhado, num temor, que ele faz uma opção fraca. Ele propõe: vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui, como que vamos antecipar, está tão bom, vamos para o céu antes de passar pela cruz. Ele tenta um outro caminho. Ah, Pedrinho, mas o Senhor entende, não é possível, o meu sacrifício tem que acontecer. Pedro é transfigurado com Jesus, os outros são transfigurados, e nós somos chamados a ser transfigurados nessa missa. Como assim, Padre? Primeiro, transfigurados de que tudo aquilo que faz a nossa mente ser turva, que faz nos apegar a coisas tão pequenas, que tenhamos a coragem de desprezar. Veja, na nossa vida, não sei se você já fez a experiência, tem momentos na vida que você se apega numa coisa. Eu estou falando objeto. Uma criança, eles não têm a mania de se apegar numa cobertinha, uma fraldinha. Ah, assim não tem essa fraldinha para dormir. Um berreiro, depois transfere para outra coisa, mas chega um momento, esquece, aquilo não é mais importante. Mas naquele momento sofria, que Deus o livre. Para a nossa vida também, a gente não tem mais a cobertinha, não tem mais a fraldinha. Mas eu te pergunto, às vezes a gente está sofrendo com aquilo ali. Você sofre com esse relacionamento, você não vive, sei, eu vou morrer. E de repente, você percebe que não é isso. Isso é transfiguração. É a gente deixar que a luz divina nos mostre horizontes que nós não conseguimos enxergar de nós mesmos. Mesmo que esse mesmo significa, como para Jesus, a cruz, mas junto com a certeza da cruz veio a certeza da ressurreição. Transfigurar-nos, de não querermos decisões fáceis, a que Pedro quis. Vamos fazer 3 tendas, na maior da boa intenção, mas não era o suficiente. Portanto, meus irmãos, a liturgia de hoje vem nos pedir fé, uma fé que renuncia, uma fé que nos faz caminhar em Deus, uma fé que não nos deixa desistir, uma fé que enfrenta a cruz, uma fé que enfrenta o desafio, uma fé que caminha no Senhor, na certeza que nessa vida teremos muitas dificuldades, mas se em Cristo morrer, em Cristo viver, em Cristo ressuscitaremos. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Filhos, com fé, elevemos a Deus as nossas preces, nas necessidades do mundo, da igreja e as nossas. Ao final de cada prece, ouvi-nos e transfigurai-nos, Senhor, todos. Ouvi-nos e transfigurai-nos, Senhor. Senhor, guiai a vossa Santa Igreja e concedei perseverança ao Papa Francisco, para que com sua experiência de fé e vida conduza firmemente o vosso rebanho, nós vos pedimos. Ouvi-nos e transfigurai-nos, Senhor. Senhor, concedei sensibilidade aos nossos governantes, para que trabalhem em defesa da justiça e garantam os direitos do povo brasileiro, nós vos pedimos. Ouvi-nos e transfigurai-nos, Senhor. Senhor, ajudai-nos para que nas diversas atividades quaresmais possamos escutar o vosso Filho amado e nos deixar transfigurar por sua palavra, nós vos pedimos. Ouvi-nos e transfigurai-nos, Senhor. Senhor, ajudai-nos a controlar a pandemia, que cada indivíduo da nossa sociedade se conscientize das responsabilidades e cuidados consigo e com os outros, nós vos pedimos. Ouvi-nos e transfigurai-nos, Senhor. Filhos, ainda aos pés de Nossa Senhora, termina neste domingo o mês inteiro pedindo. Qual a sua intenção? Dá tempo de ligar. 0 operadora 41 3221 6060. Eu quero colocar o senhor Luiz Ferst, sogro do Roger, do ministério, que faleceu na última quinta, da sua esposa Lara Ferst. Também aqueles que nos pediram oração. E eu sei que você certamente tem um pedido, não tem? Coloque por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, Francisca Maria dos Santos, Norma Marvila Benevides, Maria Olga Bócio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Cantemos. Teu Filho no Espírito Santo. Amém. Amém. Apresentemos ao Senhor nossos dons e nossa vida. Cantemos. Vinde todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele
estava dividido, unidade Ele faz. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. 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 Orai, irmãos, irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que, pela paixão e cruz, chegará a glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao sor do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo, o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que a ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente
E o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, São José, seu esposo, providenciai, os apóstolos e mártires, São Pio de Pietrelcina e todos os santos, e todos os que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja. Enquanto caminha neste mundo vosso servo, o Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio Peruso, neste tempo de Covid, na sua recuperação, Dom Pedro Fedalto, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Filhos e filhas, a fé de Abraão, e Jesus, por excelência na sua fé e confiança no Pai, nos convida a rezarmos este Pai Nosso. Façamo-lo com muita fé, com esperança, com certeza de que Deus caminha conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Este é meu Filho muito amado, no qual eu pus todo o meu amor, escutai-o. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Rezemos a oração para a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Cantemos. Estivesses assim, eu sei bem o que tens vivido. Oremos. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Final de semana que vem, dia 6, dia 7, nono retiro Evangelizar é Preciso. Você pode acompanhar, não é presencial, mas você pode acompanhar pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, pelo YouTube. O tema que nos é proposto: eu, livres para servir. Ouvi a tua oração, tuas lágrimas, vou curar-te. Começa sábado, atenção, Brasil, começa sábado, à 1h30 da tarde, vai até às 6, 7 horas, aí você vai para o ID+, mais informação nas redes sociais. Nós vamos estar com a adoração, domingo, de manhã e à tarde, concluindo com a missa, 6 e 7, esse ano não presencial, mas retiro nacional para o Brasil e para o mundo. Se Deus quiser, o 10º faremos presencial. Filhos queridos, mais um convite, o convite para que você nos ajude e indique mais um associado para a obra Evangelizar é Preciso, na campanha São José Providencial. Sempre tem alguém que pode nos ajudar. Indique para ser associado. 0 operadora 41 3221 6060 ou manda um WhatsApp 41 3221 6060. Filhos, preciso anunciar que nós estamos num trabalho difícil, que é refazer todo o telhado da igreja. As imagens que vocês estão vendo é do telhado que já começamos. Faremos em 3 etapas. A primeira etapa é quem está aqui pode, se não hoje, um outro dia, fazer a doação através do envelope. Pode também através de um depósito. Esse depósito pode ser feito pelo Bradesco. Você pode ajudar. Agência 5755, conta poupança 100 39 373 dígito 8, 100 3973 dígito 8, ou pelo Pix, que agora está em voga. A chave é o número do celular do santuário, 41 9883 70267. Filhos queridos, quero lembrar que segunda-feira eu começo o Cerco de Jericó no programa Experiência de Deus.
Nós vamos nos valer do livro, lembrando que nesse livro tem o Cerco de Jericó, você encontra em todo o Brasil, também estamos usando nas quintas-feiras, e convido você a acompanhar pela televisão, pelo YouTube Padre Manzotti, o segundo quinta eucarística de 7 quinta eucarística, sobre batalha, libertação por intercessão de Santa Rita e São Pio de Pietrelcina. Você pode acompanhar no YouTube Padre Manzotti, que foi a segunda quinta eucarística, está lá disponível. Vamos à bênção, querido povo de Deus. Gostaria de terminar, faça-me crer, só esse refrãozinho. Por quê? Porque é isso, é a fé, gente, a fé de Abraão, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção da casa, tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus nas suas santas chagas vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, que a bênção de Deus recaia sobre todos nos méritos das santas chagas. Repita comigo: Jesus das santas chagas, me preserve de ser contaminado, mas se o for, que eu seja curado. Jesus das santas chagas, me preserve de ser contaminado, mas se o for, que eu seja curado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas a Nossa Senhora, a Jesus Cristo. Faça-me crer que há razões para lutar. Faça-me ver que há caminhos a trilhar. Faça-me ter a esperança de vencer. Faça-me crer.